Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma edição do podcast Conexão Daniela. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito gostoso, que, na minha opinião, é muito gostoso de falar, né? Que eu tenho muito orgulho de reverenciar. Gostaria de agradecer todas as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, que privilegiam, né, o podcast, que tiram um tempinho, né, do seu dia para estar aqui comigo, porque a gente sabe que é tão complicado, tão difícil, né? Hoje o tempo é realmente a maior riqueza que nós temos, né? E quem nos oferece um pouquinho do seu tempo está nos dando um grande presente, né? Tivemos aqui grandes entrevistados, pessoas muito importantes, muito relevantes. Quando eu falo importante, gente, eu não falo só de um cargo, não, eu falo da essência da pessoa, do que ela pode compartilhar. Pessoas que você admira, a questão moral, ética, o compromisso social da pessoa, quem ela representa, né? E o que ela pode oferecer para a gente de conhecimento. Porque tudo que a gente aprende realmente faz diferença. Pode ser uma receita de bolo. Você levantou aquele dia sabendo tudo da sua vida, mais a receita de bolo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto demais, que eu busco sempre estar falando, porque assim, eu carrego dentro da minha essência como mulher, né? Eu nasci empreendedora desde pequenininha, venho de uma família de empreendedores. A minha mãe é muito empreendedora e com ela eu aprendi muita coisa. E quando eu me formei em odontologia, porque eu acho que a maioria aqui sabe que eu sou dentista, logo de cara eu não montei um consultório em si, apesar que o consultório é uma empresa. Eu já fui me tornar proprietária de clínica. Por quê? Porque eu já acreditava em gestão, eu já gostava de muita gente, eu já queria empreender, eu já queria replicar aquele negócio. Então, a minha visão empreendedora começou lá atrás. Não é? E eu fui aprimorando, estudando, crescendo. O que hoje até eu quero falar aqui no podcast com a minha amiga e quem está sendo entrevistada aqui, o quanto eu tenho admirado essa geração nova que tem feito isso de uma maneira muito profissional, agora tão nova, né? Eu vejo tantos exemplos, eu acho isso muito legal. A minha geração foi um pouco mais lenta em relação a isso, né? Hoje as pessoas estão tendo acesso à informação e estão crescendo bem mais rápido, né? E hoje nós vamos falar sobre mulher, assunto mais bom do mundo. Nós vamos falar sobre nós, nossa história, as nossas lutas, não é? Tudo aquilo que a gente carrega como bagagem. Vamos falar sobre as nossas vantagens, né, em ser mulher, que são várias, mas as nossas dificuldades, né? Vamos falar sobre o etarismo, vamos falar sobre a violência contra a mulher, vamos falar sobre a dificuldade que nós temos ainda em entrar no mercado de trabalho e ser respeitada de maneira realmente efetiva. Vamos falar da relação das mulheres que a gente precisa melhorar. Sabe, hoje a gente vê assim, eu inclusive participo de vários grupos femininos e muitas vezes a gente percebe assim, as líderes buscando tanto essa união, mas nem sempre isso acontece. Então, a gente precisa realmente replicar isso aí, fazer dessa bandeira uma coisa que realmente transforme as mulheres, porque a gente vê isso em homem, né? Tem amigo de 20 anos, é ali que surgem as sociedades, é ali que surgem as relações mais profundas, porque eles têm essa visão empreendedora, até de se socializar, de se unir. E nós, mulheres, estamos fazendo isso, mas a gente tem que fazer mais e melhor. Vou parar de falar, que eu converso muito, todo mundo sabe, e a minha entrevistada conversa tanto quanto eu. Hoje eu estou aqui recebendo a líder da Rede Mulher Empreendedora, a nossa querida, para mim, uma grande inspiração como ser humano, como profissional, não é? E como líder, né? Eu aprendi muito com ela e sei que muitas mulheres que fazem parte do. Olha, eu vou matar ela aqui, inclusive, ligando o celular. E muitas mulheres que a seguem concordam comigo em gênero, grau e número. Lude da Mata, seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Daniela. Nossa, pra mim é uma alegria imensa. Eu já tô achando aqui que eu vou te levar pra São Paulo, Rio de Janeiro, pra uma televisão enorme, assim, porque você tá maravilhosa. Né, amém. A Globo, né? Não, eu acho que eu vou pra canal fechado, até prefiro. Não, então se tiver alguém aí que tá nesse mundo de TV, de entrevistas,
A Dani, já tô colocando, eu vou ser a empresária dela. Você tá Já tô colocando meu trabalho à disposição. Já estamos apreendendo já. Porque você tá maravilhosa nesse papel, que apresentação fantástica, assim, juntamente com esse vermelho, né? Mas a honra é toda minha, chegou minha vez de estar aqui com você, a gente poder compartilhar um pouquinho, né? Já tinha recebido seu convite anteriormente, mas a gente não tem só um propósito, a gente tem vários propósitos na vida. E eu estava dando uma atenção para os meus pais, né? Até porque a gente tinha comércio também, né? Então, a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso. Sim. E agora, finalmente, né? Eu tô conseguindo ficar mais aqui do que lá. Então, eu estava mais lá do que aqui. Mas a gente está tendo essa oportunidade. Deus, né? Tem contribuído e proporcionado pra gente momentos como esse. Então, eu que agradeço. Gente, a Ludmila da Mata, ela tem uma história muito bonita de vida, né? O da Mata, eu acho que é um sobrenome muito conhecido, que já foi referência aqui em Goiânia em relação ao comércio e marcou a história de Goiânia nesse sentido, né? E ela aprendeu desde cedo a empreender, né, com a família, e segue, na verdade, replicando isso de uma maneira até melhor, porque a gente tem essa obrigação, né? Eu conheci a Lud há alguns anos atrás, eu acho que foi, sei lá, 2018, né, Lud, mais ou menos, né? Já tem muitos anos, né? Tem. E eu fui apresentada a ela pela Helena Guiar, né, que é outra pessoa que eu admiro muito, que já esteve aqui no podcast, e foi aonde eu conheci, né, grandes mulheres, aonde a liderança aconteceu por você. Eu convidei, gente, a Lud, porque ela, como criadora de vários, assim, a Lud não para, gente, ela é elétrica, ela é ligada no 220, com mais 5 peixes elétricos em volta. Então, ela tem uma energia que ela tá sempre criando coisas novas, ela tá sempre buscando coisas novas, e vai ter um evento muito bonito. Agora, que dia? 9 dia do 9, né? Eu tava aqui com medo que era 7 ou 9, é 9, né? Que vai ser um evento chamado What in the City, que da nossa confraria, né? Já é a 3ª edição, né? Isso. Né, Lud? E aí vai ser um evento muito grande, cada vez é um evento que tem crescido mais, porque ele tem tido sucesso desde o primeiro. E assim, a nossa missão é cada dia empreender mais e melhor, não é? Ela vai falar sobre esse evento. E eu vim de vermelho, porque o dress code do evento é todo em vermelho, né? E aí eu vim realmente para homenagear o evento dessa cor e tudo, que é uma cor muito bem escolhida. Parabéns, Lud, eu gosto muito. Eu acho que cabe muito bem tanto para mulher loira quanto para morena, quanto para ruiva, né? Então vai todo mundo arrasar de vermelho. Gente, aproveitem para usar vermelho. Gente, mas eu quero falar quem é a Ludmila da Mata. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer melhor a Lud. Muita gente aqui não conhece como eu conheço. E gostaria de conhecer até mais, às vezes a gente não tem essa oportunidade, né? De sentar, né, Lud? Vamos ter. A Lud, inclusive, eu acho que eu falei ali na entrada, que a Ludmila demorou muito a me passar o currículo dela. Eu fiquei pensando, gente, será que ela foi inventar algumas coisas? Ela comprou esses trem lá na 25 de março e tudo. Aí ontem eu fiz umas ameaças, que eu ia falar isso, mas eu já falei mesmo. E todo mundo sabe que eu brinco demais, né? Mas, ao contrário, a Lud tem um currículo muito admirável, ela é muito estudiosa, né? A Ludmila formou em administração, ela é pós-graduada em marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sabia, Lud, olha que legal. Fez extensão em varejo pela FGV, né? É palestrante, gente, essa mulher fala bem, eu já falei isso para ela, eu admiro muito, né? Tem uma liderança política de grande relevância, né? De muitos anos, né? Que, inclusive, faz uma representatividade muito importante de nós mulheres. É fundadora da Rede Mulher Goiana Empreendedora. Idealizadora da confraria What in the City, junto com a nossa amiga Joyce, né? E do Conecta Empreendedoras Brasil. Gente, é coisa, né? É coisa demais, né? Não, eu não botei tudo, não. Ela fez um resumo, gente. Ela fez um resumo ainda, porque senão não ia dar tempo do podcast, né? Gente, então, assim, e fora, sabe? Igual eu falei, isso aqui é o conteúdo cultural, não é? É o que a gente apresenta, né? Mas, assim, essa mulher é uma mulher grande inspiração pela sua vivacidade, pela sua capacidade de doação. A Lud é uma coisa muito bacana. Quando eu a conheci a primeira vez,
eu cheguei no evento dela e eu achei muito interessante, era um espaço bem grande, e ela andava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, assim, dando atenção realmente para todo mundo, apresentando umas para as outras, porque às vezes a gente vê grupos que o líder do grupo, ele quer, muitas vezes, vender o produto dele muito mais do que referenciar o grupo, né? Uhum. Então, ao contrário, ela não, ela sempre lutou por cada uma que estava ali presente, ela criava condições para que as pessoas sejam valorizadas, né? Ela realmente tem um perfil de líder, né? Porque o líder é esse, né? O networking é muito mais sobre dar do que sobre receber. Na verdade, esse processo vai acontecendo naturalmente, né? E ela faz isso com uma maestria muito grande e não tem como não gostar da Lud, né? Acaba que a gente vai criando laços de amizade e tudo. E a turma que tá com ela há muitos anos, que é uma coisa que eu admiro, viu, Lud? É verdade. Que eu também procuro ter isso na minha vida, né? As pessoas que entram na minha vida, eu procuro mantê-las, né? Uhum. Porque eu acho que a gente tem que acolher, Uhum. não é? Isso é Uhum. muito importante. E essa é a Lud, mas me conta mais, Lud. Deixa o pessoal conhecer mais um pouquinho de você. Então, Dani, isso que você falou é uma coisa natural minha, assim, de estar podendo fazer essa conexão com as pessoas, né? E de estar me relacionando com as pessoas. Quando era pequena, eu já ia para a loja do meu pai. Então, assim, minha mãe grávida, meu pai inaugurava lojas, né? E meu tio conta que dos 3 filhos, eu é que mais gostava de ir para a loja com meu pai e mais gostava de atender clientes e me relacionar com os funcionários. E uma vez, depois de grande, a filha do vizinho, que era dona do estacionamento lá no centro, ali na Tocantins 43, falou: Ludmila, eu já tive notícia sua, você fundou uma rede, mas não tinha como ser diferente, porque você, da hora que você saía da loja do seu pai até você chegar na galeria que tinha a loteria, você cumprimentava todo mundo, você entrava dentro das lojas e dava oi, bom dia ou dava um tchau. Então, assim, é da sua natureza. É da sua essência. Eu acredito muito Conhecer as nisso. pessoas, saber quem elas são, saber o nome, o que faz. Ah, esse cuida disso, aquele cuida daquilo. E, assim, realmente é da minha essência, né? Agregar, né? Apesar de ser filha de mineiro, que eu também acho que ajuda muito, essa coisa do ser mineiro, né? Então, assim, a família sempre se reunia muito, né? Principalmente quando a minha avó estava viva. Então, era muita gente na casa, era muita socialização. E eu gostava muito disso, né? Também, né? Achava isso muito bonito. Eu acho que isso do mineiro... O goiano tem muito do mineiro, né? E o mineiro tem essa coisa de receber, tem essa coisa dessa doação bonita, como se estivesse entrando dentro da nossa casa, né? É verdade. Entra pra nossa vida e parece que entra dentro da nossa casa. Então, a rede é meio que uma extensão, assim, dessa vivência minha com muita gente na família, né? Então, assim, quando eu era mais nova, só pra você entender só um pouquinho dessa essência pra completar, nós tínhamos festa em casa e eu era a diretora da festa. Não acredito, gente. Então, a gente colocava... porque meu pai tinha comprado uma filmadora na época, assim que lançou, aquelas que tinham uma maleta, que aquilo era, assim... O auge. O auge. Meu pai sempre gostou de televisão, rádio, ele era muito pioneiro, inovador, ousado, né? E ele comprou essa televisão. Ele comprou essa câmera, aquela que você colocava aqui no ombro. Pra quê? Quando reunia final de semana, a gente ia gravar uma cena. Então, eu ficava coordenando as pessoas onde elas ficavam. Você vai fazer isso porque você é bom nisso. Você vai fazer isso porque você é bom nisso. Você fica aqui porque você vai fazer isso. E você é bom nisso, você fica aqui. Aí, começava a gravação, eu ia lá no fundo, eu já tinha selecionado as músicas pra tocar. Eu ia lá no fundo ligar o som, pra que a cena toda acontecesse, assim, conforme eu tinha imaginado. Então, eu brinquei muito de diretor. Então, minha família, ela reunia final de semana também para gravar discurso. Cada um era um prefeito, um candidato a prefeito. Então, a gente fazia um púlpito... E meu tio tinha uma proposta de governo. Meu então pai... tá na genética também, né? Eu não sei o que acontece, assim, mas a gente gravava muita coisa relacionada à política. Então, minha tia, ela era candidata a prefeita, então ela tinha o discurso e todo mundo ficava assistindo quais eram as propostas pra prefeitura de Goiânia. Não precisava nem daquele povo pra aplaudir, né? A família toda tava ali já. E aí tudo era gravado. Então, assim, dependendo da novela que meu pai gostasse, ou os irmãos dele também, a gente também gravava a cena da novela. Então, eu lembro que eu gravei uma cena do Rei do Gado
com a minha família toda. Então, cada um tinha um papel. Então, a gente tinha muito disso, assim, desse universo. Que legal. Onde cada um tinha um papel, assim. Que bacana. E aí entravam os personagens, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a gente vai se unir para que aquilo ali seja legal e divertido e inspirador, assim. Então, meu pai tinha muito isso, assim, de não estar na rotina. Né, essa energia dele, assim. E tudo muito ligado à questão de gravar. Então, por isso que hoje eu acho que a gente... Foi um sonho meu para que as mulheres tivessem mais projeção. Até pela condição, né, Dani? Mas aí você me falou, você chegou numa pergunta importante. Uma questão importante. E como surgiu assim, eu quero montar um grupo? Porque você já é uma pessoa comunicativa, com certeza você já tinha uma rede de amizade, né, ampla e tudo, né? E normalmente a pessoa que tem o seu perfil já tem aquela coisa assim, eu sei porque eu sou assim, na sala de aula, quando ninguém queria fazer a pergunta, eu levantava a mão, né? Você era assim? Sempre fui. Então chegava, a pessoa tô com vergonha, eu falava, não tem vergonha, deixa eu ir lá, deixa eu fazer. Então mas isso é uma característica de inteligência acima da média. Amém, viu, gente, viu? Então, assim, eu nunca tive essa limitação. Isso foi uma coisa ao contrário, que me favoreceu muito ao longo da vida. E isso também me facilitou ter grandes relações de amizade. E dentro do consultório me facilita muito, porque eu gero uma relação de proximidade com o paciente, que eu desarmo o paciente, porque as pessoas que têm medo e tudo, então o paciente se sente mais acolhido, né? Agora, como que de repente você falou assim, eu quero montar um grupo? Como é que foi? Você chamou a melhor amiga? O que você fez? Essa pergunta é interessante. Eu sou 3 social no Eneagrama. Então já começa daí, quando a gente começa a analisar assim, a essência da essência da essência. Aí você vai para testes, você começa a realmente olhar para aquilo e falar, sou eu. E quando eu fiz Eneagrama com a Jane Rocha, eu tava assim, não tava querendo ir muito pro 3 social, porque tem tanto as questões positivas e... você conheceu a Jane antes da rede? Antes de fazer o Eneagrama, não, na rede. Não, eu quero saber antes. Então, e aí... como que você formou a rede? Isso, eu vou no 3 social do Eneagrama pra voltar lá pra trás. Entendi. Então, eu descobri isso lá na frente, mas aí eu entendi que realmente não tinha como fugir muito, porque realmente é da essência. E lá atrás, como eu reuni a família para todas essas atividades... E depois disso eu comecei a me associar a Age Goiás, a Age Jovem, a CIEG Jovem, CDL Jovem. E como você conseguiu? Por causa a CIEG, por exemplo? Por causa do comércio. Por causa do comércio, entendi. Por causa das lojas, né? Então, meu pai também tinha essa proximidade, mas eu fui mais, né? Então, enquanto meu pai participava de uma associação, eu fui para mais de uma, né? Então, ele também ia para os congressos, isso também... Ali eu tentava ver qual era o grupo... Que era mais interessante. Como eu poderia me inserir. Mas era uma realidade, Dani, naquela época, onde todas as pessoas que subiam no palco eram homens. Qualquer grande congresso que você pagava, que tinham muitos, traziam palestrantes de São Paulo, aquelas grandes pessoas, assim, de palco, assim, de auditório com uns 300, 500 pessoas, empresários. Tinha muito isso aqui no passado em Goiânia. E meu pai ia. E eu ia e não pagava, porque eu era pequena e eu lembro que ele me dava o crachá e a pastinha com a caneta. E assim, eu achava o máximo. E aí aquele universo todo eu percebia, mas por que tem pouca mulher? Pequena eu já observava. Por que o palestrante é só homem? E eu ficava assim, no meio daquele tanto de homem empresário, assim, pequena mesmo. Tem fotos minhas com meu pai nos eventos. E aí eu pensava, aquilo ficava assim na minha mente, né? E eu toda interessada na área do conhecimento e tudo. Até que a gente tem aí um locutor. Aí eu fui crescendo, né? Lá na loja, a gente tinha muitas pessoas que queriam vender capa de revista, você sabe. A matéria completa, né? E o valor é tudo muito alto. Aí eles falavam, você não quer sair na capa da revista, Ludmila? Vamos contar a sua história, te homenagear. E eu falava assim, mas quanto que é? Mas esse valor todinho pra você me homenagear, isso não tá certo. Você não quer falar de mim? Eu não vou ser sua capa. Eu tinha que ganhar essa capa. Não tem jeito, Ludmila. Eu falava, então, você vai ver, eu vou criar um projeto que eu vou estar beneficiando um monte de mulheres que elas vão estar pagando um preço muito acessível. Eu vou conseguir projetar um monte de mulheres. E essas coisas eu falava, assim, para as pessoas, né? Que eu ia fazer isso, esse trabalho em grupo. E uma coisa que me incomodava muito
era um locutor aqui em Goiânia que ele falava assim, as mulheres mais bonitas do Brasil. Ele falava assim, a Só capital, tocava nisso, né? a esse assunto. capital das mulheres mais bonitas do Brasil. Então, nós tínhamos aqui em Goiânia, em Goiás, um locutor que ficava só falando da beleza das mulheres goianas do estado de Goiás. E eu falava, não tá certo isso. E a mulher que vai para a faculdade? E a mulher que procura o caminho do conhecimento para poder crescer? E a mulher que está procurando uma carreira? Aquela mulher que está buscando ser independente financeiramente? E eu pensava, gente, tá errado, não é só isso. Como se o único valor da mulher fosse a beleza, né? E ele continua falando isso, esse locutor. Eu falei, então tá. Então eu vou então, reunir as mulheres que gostam de estudar que nem eu. Porque se a gente ficar só nesse negócio da beleza, a beleza um dia ela passa. E eu, como eu gostava de estudar desde muito nova, muito antes de faculdade, de tudo, já era da minha realidade, do meu dia a dia, a leitura, muita leitura, assim. Se as pessoas verem minha biblioteca, elas não acreditam. Eu fiz uma última doação agora de 400 livros. Nossa, que eu gente, tirei olha que legal. da minha estante. Então, assim, mas as pessoas não sabem esses detalhes. Então, tá, eu falei, vou reunir as mulheres Por que isso gostam. é que eu chamo a pessoa aqui, né? Para as pessoas entenderem que a construção de um ser humano, né? As pessoas não chegam lá à toa. Né? Ah, ela teve sorte. Não, ela não teve sorte, não, gente. Ela lutou para chegar onde ela está. Ela não é qualquer pessoa, né? E eu acho que isso tem que ser respeitado, valorizado, até tem que ser falado para que seja inspiração, né? É. Vamos lá, continua. E aí eu falei, vou fundar uma rede. Já tinha essa vivência, tinha até contato com a rede de São Paulo, com aquela vivência, mas... Que foi fundada em 2010, para quem não sabe, né? Pela Ana Fontes. A Ana era o quê? Qual que era a formação dela, você sabe? Acho que era na área de publicidade, marketing de grandes empresas. Tem que confirmar. É uma filiação, então, a rede daqui. Não. E aí, o que acontece? Lá eu tive uma vivência dentro dessa realidade de lá, mas não só através da rede da Ana, mas através do Mulheres do Brasil, né? Porque eu já frequentava eventos de mulheres em São Paulo. Ah, entendi. Então, por exemplo, Você se inspirou, na verdade. Como eu ia em eventos em São Paulo, por exemplo, eu conheci a Helena, a dona da Magalu, A Trajano. Trajano, num evento desses. Então, assim, eu ainda não tinha um contato maior com a Helena Ribeiro aqui, da FGV, apesar de já ter estudado lá, mas sabia da pessoa dela, das empresas dela, porque dentro da universidade, da Católica, o Luiz Antônio, marido dela, tinha sido meu professor, então a gente sabia de todo esse universo, né? Sabia quem era Helena. E lá em São Paulo eu conheci a dona da Magalu. Ela estava num evento e ela falou, quem quiser entrar para Mulheres do Brasil, vocês, a hora que eu terminar a palestra, vocês vêm falar comigo. Aí já foi um contato nesse sentido. Aí depois teve um outro encontro no Banco Bradesco, lá em São Paulo, que foi onde eu conheci proximamente, pessoalmente, a Helena Ribeiro. E nesse dia, nós chegamos lá, eu cheguei lá, e eu falei, já estava com essa história eu já participava de ONGs, eu já participei da ONG Mulheraço 2000, através do projeto Mulheres que Amam Demais. Então, foram 4 anos ali que eu me dediquei junto à líder da ONG para um grupo de mulheres. Então, lá era toda quarta-feira, nós tínhamos um encontro e esse grupo tinha até 700 mulheres. Então, já era uma vivência muito grande de grupo. Então, eu vou fundar uma rede para a mulher goiana, principalmente sair desse estigma de que somos as mulheres mais bonitas do Brasil, ok, mas e o que mais? E aí, quando a gente fundou a rede, quando eu coloquei a rede, lógico que nós fomos criar logomarca, conceito, aquele R que existe, daquela forma, aquela cor, tudo isso eu sentei, criei, fiz todo... ali a estrutura de como que ia funcionar, quais seriam os primeiros passos e tudo. E aí nós tivemos uma adesão no Facebook de 19 mil mulheres. Explicando isso, nós não somos só essa questão da beleza. Nós temos o conhecimento, nós temos a via do empreendedorismo, nós temos a via dessa mulher que quer crescer, dessa mulher que tem uma inteligência, que tem uma fala, que tem uma postura.
e que pode se projetar e que vai estar aí fazendo seu dinheiro da melhor forma. Então eu entendia que quando eu vi aquele universo todo para os homens, eu queria aquele universo todo para as mulheres. Então isso desde pequena me chamou muita atenção. Então isso aqui tudo podia ser para mulheres também. Mas por que não tem 5, 3 aqui no auditório de quantos, né? Então eu observava muito isso assim, né? No Conselho Regional de Administração mesmo, os eventos eram enormes, né? E aí a gente tinha aquele mundo ali de pessoas e eu pensava, cadê as administradoras, né? E aí eu ficava pesando, porque eu acho que onde cabe um homem tem que caber uma mulher, né? E dependendo, às vezes até a mulher teria muito mais condições, né, Dani? De estar ali na liderança. A questão não é gênero, né, gente? A questão é competência. Né? Eu acho que não existe essa coisa de mulher ou homem. Eu acho que não deve existir competitividade. Eu acho que a questão é quem é competente o suficiente, quem deve estar ali, quem tem, né, as atribuições necessárias para fazer aquilo ali. Né? Tem grandes líderes homens, sem dúvida, né? Mas, assim, existem grandes mulheres também. É isso que a gente busca, né? A gente quer mais igualdade. Espaço, né? Então, assim, a gente mas sabe... de uma maneira justa, não é? De uma maneira justa. Ninguém tá pedindo. É igual o pessoal fala assim, Daniela, tá, gente? Isso aí é uma opinião minha. Por exemplo, eu não acho legal cota para negro. Porque eu acho que você já segrega o negro criando uma cota para ele. É como se aquela pessoa precisasse de ajuda, não é? Então, assim, eu acredito que tem que se valorizar ele, dar condições de estudo no geral das pessoas, diminuir o preconceito, não é? Para que essa pessoa tenha as mesmas oportunidades, né? Agora, não, existe... Não, se eu não conseguir, tem a cota porque eu sou negro. Não. Então, eu acho assim, como, não, isso aqui é só para mulher, igual o pessoal fala muito hoje, e eu não gosto também, mulheres de 40, mulheres de 50. 40 mais. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é um número. Entendeu? Eu acho que já é um preconceito falar mulheres de 50. Por que ninguém fala mulher de 20? Engraçado, né? Eu acho engraçado isso. Por quê? Porque parece que a gente tem que ser defendido. Defendido de quê? A gente tá muito bem. Por que a gente tem que ser defendido? Cara, o envelhecimento é um processo natural. A sociedade, ela fica colocando todo mundo em caixinhas, isso, né? Isso, justamente, sabe? Isso já é uma segregação. Eu acho que, assim, existe beleza em tudo. E não precisa apontar quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, né? Até essa coisa assim, sabe aquela coisa que as pessoas falam assim? Primeiro, oi, fulano, quantos anos você tem? Por que você sabe quantos anos eu tenho? Ué, que diferença faz? Ao invés de olhar ali a mentalidade da pessoa... Adianta ter 50 com cabeça de 30, ter 40 e cabeça de 20. Justamente. Agora né? tem gente de 20 com cabeça de 40. Quer dizer, Sem parar dúvida. primeiro para olhar para a pessoa ao invés de. ser humano, né? Não para o número, né? É claro que o número está associado ao envelhecimento das células, ao envelhecimento natural que a pessoa, né? E a gente espera que as pessoas acumulem conhecimento ao longo da vida. Mas isso não é regra. Né? Não é regra, concordo. Né? E outra coisa, a maturidade não acompanha a idade. Isso, e a envelhecer não é demérito, não é? E nós não somos vítimas. Coitada, ela tem 60, ela tem 50. Coitada por quê? Coitada por quê, gente? Fulana tá muito bem nessa idade. E por que ela não poderia estar? Né? Eu também acho injusto. Você já viu, Lúcia, você já viu eles colocar uma mulher lá, sei lá, de 30 anos atrás, uma foto e uma mulher de hoje na mesma faixa etária. Gente, isso é crueldade. É verdade. Olha os recursos que existem na medicina hoje. Olha a visão que as pessoas têm sobre juventude hoje. A juventude é de dentro para fora. A mulher de 40 anos, a sociedade já colocava ela como uma mulher sem expectativa. Então, aquilo ali já era, né? A pessoa já, me ajuda com a palavra, Lúcia, ela já absorvia aquilo como uma verdade. E hoje a mulher não aceita. Então, isso é de dentro para fora também. Então, a comparação, ela é injusta. Concordo. Elas não tiveram as mesmas oportunidades, não é? Sociais e tudo. E até de creme, gente, né? Hoje a medicina favorece demais. A gente tem acesso a muita coisa. Vamos começar pelo filtro solar. E aí, se você vê essa realidade, o que elas não passaram caladas? Sim.
Sem dúvida. Para hoje, né? você estar aqui num podcast tendo a oportunidade da fala. Sim, Da fala. sim. De poder estar falando isso. O que nossas avós, nossas mães, né? Porque a cada geração a gente se liberta um pouco. Concordo. Mas eu fico É isso aí. pensando como o próprio marketing, a publicidade, desde sempre, precisa de nichar para poder vender. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Falou e disse, gente. Falou porque e se disse. eu tiver um shampoo para 40, mulheres de 40, então todas as mulheres de 40. Isso, olha aí, gente. Não Quem é? é inteligente consegue ler. É por isso que eu falo, gente. Por isso que certos partidos têm a maioria do voto. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não tem informação. Né? E não buscam também. Não buscam, não tem Aham. acesso, mas é porque existe uma cultura falando que isso não é tão importante, né? É. Aí dá-se esmola, É. né? Eu acho que a gente tinha que fazer um Conexão Daniela só com esse tema. Só com temas relativos às mulheres, né? Nessa... Concordo. Trazer uma psicóloga, uma Concordo, psicanalista, concordo. Eu uma sei- nutricionista, eu uma busco médica, mas só pessoas- para falar, e aí? E esse tal de etarismo? E as mulheres, né, que antes não Sim. tinham voz e hoje estão podendo falar? Vamos fazer. Eu gosto de assunto que façam as pessoas pensarem. Eu- Por trás, gente. Tem hora que a gente olha umas coisas, né, Luz? Fala, gente, como é que a pessoa não está enxergando a manipulação, né? Isso, É muito triste, a ponto né? de nos fazer sentirmos menos. Quer dizer, Sim. então eu tenho mais de 40, então eu tô fora do mercado. Eu mas tô fora pode. do mercado profissional, tô fora do mercado amoroso. Ai, gente. Então quer dizer que eu não tenho condições aos 40 de criar algo. Tudo Quer bem. dizer que eu não tenho condições aos 40 de ter até um relacionamento melhor do que quando eu tinha 30 Gente, anos. olha, o que que a gente vê hoje no mercado, eu vejo muito assim, pessoas que mudam de profissão, Aham, né? Aos 40, 50 anos. aham. Ah, não, agora eu vou me refazer, eu vou me reinventar, vou fazer Uhum. uma nova faculdade, Uhum. né? Então, assim, as pessoas às vezes, de repente, se separam e às vezes Sim. vivia, né, um Aham. relacionamento tóxico e a Aham. pessoa busca, ela desabrocha. Sim. Ela desabrocha. Então, assim, não existe. Até porque, graças a Deus, nós vamos viver mais. Aham. Não é? Justamente. Então, a gente vai ter mais oportunidade de corrigir os erros ao longo da vida, né? Aham. E não sermos tão cruéis, né? Pessoalmente, eu sou uma pessoa que eu falo, nossa, como que eu fiz isso, gente? Eu quero me matar. Aí depois eu falo, deixa eu me acolher, né? Porque eu não sabia naquela época. Eu não tinha esse preparo todo, né? Isso. Porque existe uma formação familiar também, todo um histórico que a gente nunca deve julgar o outro, não é verdade? Mas assim, esse acolhimento que você tá dando pra si, mulheres assim é que conseguem acolher outras. Fora Sim, disso, é muito julgamento. é verdade. E eu vejo assim que na rede eu não tenho muito. Parece assim que quando aquela pessoa tem aquele determinado espírito e ela ali tá liderando um grupo, o espírito daquela pessoa parece que toma conta ali do ambiente. Sim, Né? sim. Então eu não tô ali para julgar ninguém, pelo contrário, para trabalhar dentro unir. dessa inclusão, porque na minha vivência eu via todo esse universo que meu pai tinha construído, os lugares onde ele ia, todas as coisas a que ele tinha acesso, e eu via que tinha, tanto nas associações desde nova, não tinha também muitas meninas na minha idade participando ali dessas associações, então todo esse universo eu via. Mas tem pouca mulher, tem pouca mulher, tem pouca mulher. Então, isso aí já era um olhar meu, né? Hoje nós Pra somos isso, quantas né? dentro da rede? Hoje nós somos quantas? No WhatsApp, nós somos mais de 1.300. É muita mulher, né, gente? É. É muita mulher. E explica para as pessoas aí que não fazem parte da rede Aham. quais são os benefícios e como a gente entra na rede, Aham. como funciona, o que as mulheres lá dentro têm de oportunidade que não estando na rede, elas não têm. Primeiro é o contato com essas mulheres incríveis que chegam lá por indicação. Então, eu nunca fiz nenhum tipo de chamada, nunca turbinei nenhum link entre para o grupo, né? Então, todas ali têm uma história, elas vieram por quem? Por qual motivo? Onde nos encontramos? Em que momento nos encontramos em que eu estabeleci um contato com você e cheguei a indicá-la? Ou em que momento eu estive em contato com você que eu cheguei a convidá-la? Porque como eu venho desse histórico de muito estudo, desde pequena, assim, tudo meu era voltado para ter as 5 estrelinhas douradas no caderninho, quando eu estudava ali na Casinha Feliz, no setor oeste. Então, eu tinha... Bonitinho.
Então, eu tinha uma preocupação com a letrinha, com o caderninho arrumadinho, as respostas certinhas ali. Eu tinha um gosto muito grande com isso, assim, né? Então, era uma alegria muito grande pra mim. Então, eu tinha sempre essa coisa voltada pra isso mesmo, assim. E aí, eu olho pra mim, mas quando eu vejo essa outra menina que também se dedicou, eu chamo de menina porque lá atrás era também uma menina que era dedicada. Eu vejo muito isso na rede. Eu chamo de meninas da rede, o grupo, não são mulheres, não são meninas, porque essas meninas que estão lá, elas têm uma origem nesse sentido. Nós carregamos a nossa menina dentro de nós, né? Isso é verdade. Eu tenho essa menina que tinha um sonho, eu sou essa menina que tinha um sonho, eu sou essa menina que gostava de estudar, eu sou essa menina que era cheia de criatividade, né? Eu era essa menina que lá no futuro eu queria algo pra mim, que era grandioso, né? Você já formou banda quando você era menina? Com as primas? Ai, gente de Deus. Então assim, as meninas da rede que a gente carrega muita coisa, né? E as meninas no colégio, nós, quando éramos mais novas, pequenas, a gente se unia mais. A gente brincava mais. É porque, na verdade, as pessoas... Nós estávamos mais juntas. Interessante, né? Esses dias eu li uma coisa que eu achei muito pertinente, que às vezes eu mesmo tinha determinados comportamentos e eu mudei meu pensamento. Não é que as pessoas te abandonam, é porque cada um vai seguir sua vida, né? Então, assim, os propósitos mudam e, naturalmente, os encontros diminuem, mas não o amor, né? Porque a gente, quando estava na escola, todo mundo estava com o mesmo propósito, né? Depois que sai dali, as coisas mudam. Mas me fala assim... E aí eu vou chegar lá. Tá. E aí esse espírito dessas meninas, então a gente identifica essa menina mulher hoje, e ela então passa a integrar o grupo. O grupo, ele não tem uma taxa como outros grupos, realmente é por indicação. E nesses 10 anos, Dani, eu posso... eu ia te perguntar, já são 10 anos de grupo, gente, é muito tempo. Eu posso contar as ocorrências que eu tive, 2, em 10 anos. Eu tive que trabalhar, que as pessoas me procuraram no privado para falar sobre o que tinha acontecido, sobre outra pessoa. Então, assim, eu tava conversando com uma amiga minha, Ludmila, 10 anos. Nossa, 2 ocorrências, isso é 0. Sem dúvida. Né? E isso no dia a dia ali, com essa quantidade de mulheres. Porque, na verdade, também você não tem como prever o que está por trás do ser humano, né? E tudo. E é igual eu falei, existe ainda uma relação de competitividade que é o que a gente tenta também romper essa barreira, né? Entre as mulheres, isso, né? E ali tem profissional, porque assim, eu vejo muito pessoal falar assim, se lá tem dentista, eu não vou entrar, porque já está cheio de dentista. Isso não acontece na rede, não é? A gente vê que tem vários profissionais do mesmo segmento, e todo mundo convive muito bem uns com os outros, cada um, né, com a sua oportunidade de divulgar o próprio trabalho, não é isso? Meu pai falava eu falava, pai, vai abrir mais uma loja aqui na rua de roupa masculina. Ele falava, deixa, porque se a pessoa que chegar aqui vai chegar nessa rua porque quer roupa masculina, se não comprar lá, vai comprar de mim. Justamente. E ele tinha essa visão. Ele não se incomodava com concorrência. E ali, né? Quais são os benefícios de estar dentro da rede? E aí, você não paga uma taxa. Qual que foi a ideia? A ideia é que nós sejamos conhecidas entre nós, que nós tenhamos esse espírito ali, que você vê que quase não tem esse tipo de coisa, né? Essa competitividade exacerbada. Pelo contrário, né? A gente tem um ambiente, assim, eu digo saudável. Para tantas mulheres estarem juntas, eu considero saudável. Porque não é a realidade, às vezes, de muitos grupos. Você vê ali muita coisinha pequena que eu acho que não é nosso foco, né? E aí, a ideia esse grupo vai ter projetos pagos e não pagos. Então, foi o que a gente foi fazendo ao longo do tempo. E os pagos são com valores mais acessíveis. São os encontros, no caso, né? São acessíveis. É a linha editorial da rede, que é a revista O Caderno e a Agenda. É o podcast, a websérie. Agora a gente está com podcast, mas foi a websérie, onde a gente lançou essas gravações dentro de um decorado, na empresa da mulher, que a gente queria projetar essa mulher. E os valores, foi como eu disse lá atrás, quando eu disse para um jornalista. Você acha que as mulheres, precisando contar suas histórias, precisando contar suas histórias, precisando se projetarem, você acredita que como é que fala? É justo a gente fazer isso por interesse maior da sua revista?
Então, por que que eu não posso ter algo onde a gente possa projetar com autoridade e ainda com valor acessível? Então, a gente vai fazendo essas coisas, mas que não tem preço de revista de mercado, que é muito caro. A gente vai apresentando esses projetos, mas de forma mais acessível. Entrega muita coisa agregada, que é uma coisa muito boa, é muito rica, mas a gente tenta colocar o mais acessível possível. Então, essa é uma linha minha, né, para que mais mulheres tenham acesso. Porque eu já acho o acesso da mulher, Dani, pouco. Então, hoje, nós saímos aqui, estamos aqui. Hoje, nesse dia, tivemos a oportunidade de fazer uma maquiagem, de arrumar um cabelo, de vestirmos roupas bonitas, mas muitas acordaram para arrumar a casa, para cuidar dos filhos, né? Para cuidar de alguma pessoa que está doente em casa. Elas não têm oportunidade de terem voz, né? Então, isso aqui é um privilégio muito grande. Então, eu vejo que Deus tem um olhar muito bonito e quer que isso aconteça mais entre nós. Então, a rede é essa oportunidade para que essas mulheres tenham esse espaço e a gente ganhou visibilidade ao longo do tempo, né? Então, a gente tem hoje o almoço da rede, ele já faz parte da lei municipal, do Diário Oficial do município. Nós entramos como o almoço internacional da mulher no mês de março, porque foram 15 edições. Cada vez elas foram ficando maiores, né? Então, a gente tem o almoço, a gente tem o Conecta Empreendedoras Brasil, que na primeira edição foram 120 mulheres, agora a gente vai voltar, que é inovação, tecnologia e inteligência artificial. Que legal. Né? Então, é só esse assunto. Então, vendas pelo WhatsApp, a gente quer trazer profissionais para falar desse universo de tecnologia e informação para as mulheres. Porque se a gente não acompanhar, e a mulher muitas vezes não tem um apoio, né? Não. E assim, hoje é muito complicado, que hoje é uma verdade, amanhã já não é mais, né? E é tudo muito rápido, né? Muito rápido. E a velocidade é muito grande e a gente precisa se adaptar, ou pelo menos aprender, ou pelo menos saber quem faça para a gente contratar. Só que se a gente for contratar tudo hoje, uma empreendedora que vai iniciar, né? Toda marca hoje precisa de muito investimento. Começando por nós mesmas. A gente não pode chegar em qualquer lugar de qualquer jeito, a gente não pode falar de qualquer jeito, a gente não pode andar de qualquer jeito. Como anda pesado isso, né, gente? Como anda pesado. Então, assim, mas em que sentido? E hoje está cada vez mais, Dani, cada vez mais as pessoas estão se tornando a sua própria marca pessoal. Então tá virando assim moda em todos os sentidos. Então todo profissional vai ter que aprender a lidar com imagem pessoal, vai ter que aprender a falar um português ali melhor, se relacionar melhor, se comunicar melhor, se apresentar melhor, né? Ter uma relação de networking realmente profissional, né? Genuína também, né? Isso, com certeza. Acho que isso é muito da mulher, né? Se a gente conseguisse tirar toda essa competitividade e a gente realmente tivesse conexões genuínas, eu acho que nós sairíamos ganhando muito mais. Eu vejo isso porque hoje, agora que a gente está voltando com a confraria, e eu tô me reconectando com muitas mulheres, aí eu fico vendo o que foi construído, onde a gente abraçou muitas e muitas e muitas, e é engraçado que realmente só colhe quem planta. E aí hoje, falando com elas, Lude, vem aqui no meu podcast, Lude, vamos fazer um livro, Lude, eu vou arranjar uma sessão para você na Câmara para homenagear essas mulheres agora que você voltou. Então, assim, eu fico vendo assim, olhando. Quando você é verdadeira, a gente não tem erro, Dani. Quando a gente faz com amor e com competência e com alegria, é incrível o que isso gera, assim, a onda que isso gera, sabe? Futuramente agora eu vou mudar um pouquinho a estratégia da rede, mas não no sentido do que ela vai fazer. Ela vai continuar fazendo o que ela vai fazer. Preciso profissionalizar no sentido de um site, no formato que eu penso que seja interessante para vocês, para a gente conectar as empreendedoras que a gente tem em outros municípios, para criar ali um banco de dados onde vocês possam ter acesso, divulgar a empresa de vocês, tanto flyers digitais, mas vídeos, o dia a dia de vocês. Olha, agora eu tô aqui no podcast, aí você consegue subir algum material, fazer uma coisa bem dinâmica, assim, para a mulher empreendedora do estado de Goiás, e ao mesmo tempo trabalhando o quê? As mulheres que precisam trabalhar a sua imagem pessoal. Vamos subir, gente, vamos subir o nível, curso de oratória, imagem pessoal, vamos melhorar seu sorriso. Isso, gente. Como que tá sua beleza, né? Porque existe uma linguagem não verbal, né? Uhum. Na verdade, é ela que fala primeiro, Uhum. né?
Inclusive, eu dou algumas palestras sobre networking e a gente fala muito sobre isso. Que um dos passos do networking é a comunicação não verbal. Não adianta você falar uma coisa e aparentar outra, né? Isso tem que estar conectado, sem dúvida. E o mercado de luxo, ele faz a pessoa que está mirando essas pessoas, né? Elas ainda mais, né? Aí o trabalho é redobrado. Aí o cuidado é maior e tudo. E assim, no seu crescimento, a mulher entender que ela vai ter a tribo dela, né? Então, assim, muitas vezes você quer se conectar ali naquele grupo ou naquele outro, às vezes não tem espaço, ou você não é bem recebido, mas tudo bem, não tem problema com isso. Você não vai matar a sua essência para ficar se encaixando em grupo ou em conceito de algumas mulheres, de alguns grupos, isso não existe. Porque é a sua essência que vai te levar. É o seu brilho que vai fazer você brilhar. Não tem, né? Então eu tô vendo aí você toda quietinha. Na sua essência de entrevistadora, eu tô aqui, não sei nem, né, Arthur, como que vai ficar aí, mas é mão pra tudo quanto é lado. Não sei como é que vão virar esses cortes. Mas isso é da pessoa e eu tenho até que melhorar. Mas não é? Às vezes alguém não vai gostar da gente, não é, Dani? Isso é natural e tá tudo bem. Mas eu vou deixar de caminhar por causa disso? Não, por causa de uma crítica. Eu aprendi isso também, gente. Olha o mercado que você tá. A gente tem que respirar. A minha mãe às vezes fala pra mim, minha filha, tem hora que eu fico pensando onde você tem tanta força pra você poder fazer tanta coisa, entrar no meio de tanta gente que não te conhece, às vezes de um padrão social diferente do seu, de valores diferentes. Falo, mãe, mas eu sei quem sou eu. Não é? E qual o meu propósito? Eu vou agradar muitos, posso desagradar alguns também. E tá tudo bem, não é? Nem Jesus Cristo, gente, não é? E a gente, essa aceitação, esse amor, tem que vir da gente. Então você entra de cabeça erguida, sai de cabeça erguida, absorve o que te fez bem e o que não te fez, você coloca numa oração e vamos que vamos. Não é? Porque lá, na hora que você tá deitadinho no seu travesseiro lá... É só você com você mesma. É você com Deus. Só. Às vezes nem os familiares ali vão conseguir te dar o que você precisa. Quem vai te dar é Deus e você. Ponto, entendeu? E assim, quem as pessoas se conectam com você, quem realmente tá afim de te acolher, vai te acolher, né? E assim, é igual você falou, as pessoas vibram da mesma maneira. Então, quer dizer, tem que ter projetos em comum, tem que pensar da mesma maneira, para que você possa realmente fazer projetos. E se o outro não pensa, ele não é que ele tá errado, ele é diferente. Ele tá em outra velocidade, em outro tempo, no tempo dele. E vamos respeitar, né? Eu acho que o problema é um mundo cheio de juízes, né? Muitos juízes e muitos tribunais. Isso, sem dúvida. E aí lá na rede a gente tem esse perfil dessas mulheres que valorizam o conhecimento, a criatividade. Sim. É como se isso fosse, assim, uma energia própria delas. E uma coisa que eu queria salientar, gente, é que a Ludmilla acolhe pessoas com todo o perfil socioeconômico. Ali tem empresárias desde a mais simplesinhas, simplesinha é uma palavra feia. Desde a mais simples, né, que tem uma empresa, uma microempresa, às vezes trabalha até em casa. Artesanal, ela própria. Isso, até uma grande empresária, né, muito projetada, às vezes até nacionalmente, né? E ela recebe todas essas pessoas com o mesmo carinho. Né? Então, assim, isso é muito bacana, porque tem, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou entrar ali não, porque eu vou ser excluído. Não, não é assim. Não é? Você vai ter oportunidade de falar do seu trabalho, não é? De buscar novos parceiros, e você vai ser respeitado, valorizado, porque ela preza muito isso, né, Lud? A gente quer agora aumentar os encontros para conexões, que a gente entende que isso é importante. Muito. Né? A gente quer ampliar os espaços de fala para vocês também, seja através de pits, com apresentações individuais, onde uma possa conhecer o trabalho da outra. Eu tô tentando marcar uma palestra para mim, mas tá difícil. Não. Inclusive, já tem até uma pessoa que eu vou trazer para nossa palestra, que é a Maria Bacana. A gente vai fazer aquele trabalho que você quer fazer em conjunto. Uma vai falar de imagem, a outra vai falar de network, e você vai cuidar da sua entrega no que você acredita que é importante para as mulheres. Então, ela disse que vocês já tinham se comunicado, tricotado, eu não sei, mas aí eu tava conversando com ela, né? Eu tenho formação em consultoria de imagem, você sabia? Não, sério? Que legal! Eu estudava em São Paulo, eu me propus, há uns anos atrás, a estudar em São Paulo uma vez por semestre. Então, eu entrava lá em algum curso que eu queria fazer na Escola São Paulo. Então, eu tenho branding da Escola São Paulo, consultoria de imagem com a Tita Guiar, consultoria de imagem com o Alexandre Taleb, para homens,
tudo, todas essas formações. Pois é, tem que colocar em prática. Tudo, Eu acho. A Lu, Não, gente, mas eu colocava na loja, uai. é verdade, Lá na loja tinha o guia de atendimento para cada cliente, as tabelinhas de cores, Mas tinha tudo. olha, você tem a faca e o queijo na mão, a mulherada que tem na rede. E agora então, gente? vai vir projetos na área de moda, aguardem, de autoimagem, na verdade, né? Para as mulheres, pra gente poder tá aí contribuindo, que a gente sabe que não é fácil, né, Dani? Não. Se a gente acordar virada, não vai ter roupa, não vai ter maquiagem, não vai ter cabelo, Não. né? Então essa mulher que eu queria falar aqui hoje, e que a confraria tem me ensinado muito, é que não adianta eu querer colocar a máscara no outro se eu estou sem máscara. Não adianta eu querer contribuir com toda a minha família se eu não estou bem. Isso nunca vai funcionar. Assim, eu desejo profundamente, do fundo do meu coração, que as mulheres cheguem nesse entendimento e possam ter o auxílio de grupos, de pessoas que possam contribuir com ela na gestão do tempo. Então, a gente quer fazer um projeto nesse sentido, de que forma que a gente pode contribuir para que essa mulher esteja bem e aí sim ela poder cuidar dos outros. Porque se esses outros e tudo isso ao redor estiver sobrecarregando muito ela não vai caminhar. Então, quais são os pesos que nós estamos carregando? É verdade. Às vezes são muitos, né? Então, a rede vai vir para a gente discutir mais essa realidade da mulher, para que ela possa ter um tempo para respirar, ter um tempo para fazer uma caminhada, né? Ter um tempo para ela falar, meu Deus do céu, me perguntaram lá no podcast o que é que eu gosto. Eu não sabia responder. Então, não pode. Nós estávamos no final de semana e uma palestrante, ela colocou o seguinte, ela estava prejudicando o relacionamento dela, porque ela estava muito empolgada com o trabalho e depois que ela chegava do trabalho, ela ia estudar. Então, ela ficava até 2 horas da manhã estudando, de tão animada e empolgada que ela estava. E o marido dela, você não vai vir dormir? Você não vai vir pra cama, bem? E quando ela, nessa busca, porque ela foi buscar muito, ela descobriu que não, tá errado, eu não posso fazer. Certeza. Por mais que eu ame, é porque, Dani, também tem assim, você tá tem dando que equalizar, né? Você, por exemplo, tá dando um gás agora, digamos, no seu podcast. Eu preciso que esse podcast chegue em todo o Brasil, vou entrevistar 4 mulheres por semana e esse é meu foco agora. Ok, esse é seu foco agora. Você precisa jogar esse podcast no Brasil inteiro, né? A Dani no Brasil inteiro e os clientes vão chegar do Brasil inteiro, né? Tá. Ok, mas ele não pode, esse projeto não pode ser assim, nessa toada, 5 anos. Que aí como é que vão ficar as outras áreas da sua vida? Então, a gente entende. Nesse momento, você está dando um gás, fazendo um mestrado, procurando empreender. Então, a pessoa que te acompanha, as pessoas que te acompanham, elas precisam entender, né? Mãe, o foco é esse. Namorado, que já dá um tempinho porque tá longe, já contribui também. Eu tô com esse foco. Mas, em breve, eu tô ajustando pra gente ter uma vida normal, digamos assim, né? Me fala agora desse novo projeto da confraria. E aí é isso que a gente comentou da rede, assim, esse universo com essas mulheres que a gente acredita que as que estão aqui em cima podem contribuir com essas e essas podem se inspirar com aquelas que já chegaram lá. Muito bacana, finalizou, né, com maestria, como sempre. Mas me fala aí da confraria Wire in the City. Conta para nós como que vê esse projeto, que na verdade é uma ramificação da rede, não é isso? É um projeto dentro da rede. É isso, ou é uma... entendi, é isso aí. É um projeto da rede. E aí, conta pro pessoal o que é, como que vai acontecer, como que vai funcionar lá no dia. Tá. A confraria Wine in the City é porque eu sempre tava ali vendo aquelas mulheres tomando vinho, umas muito sobrecarregadas e ao mesmo tempo tirando um tempo para si, para aquele momento. Então isso me chamava muita atenção, assim, eu achava muito legal. E ao mesmo tempo, vendo as mulheres sobrecarregadas e não tendo a oportunidade de conversarem sobre o seu lado pessoal, eu falei, gente do céu, eu tenho tanto acesso a mulheres incríveis que podem, nós podemos estar juntas e aprendermos. Tem sexóloga, ginecologista, psicanalista, psicóloga, meu Deus do céu, um universo tão maravilhoso. Falei, então pronto, agora eu não quero mulheres empreendedoras sozinhas, eu quero mulheres empreendedoras felizes, com companheiros e realizadas nessa parte íntima, feminina. Agora ela arrumou uma bandeira complicada. Porque a gente vê que tem um desequilíbrio. Nós percebemos lá, eu e conversando com outras amigas, a gente percebeu que está tendo um desequilíbrio no masculino e no feminino. Então,
já é uma coisa que foi uma vivência nossa. A gente vem de um universo muito masculino, onde nós tivemos que conquistar o nosso espaço. E ainda temos que fazê-lo até hoje. E aí, eu falei, então pronto. Mas a mulher não pode deixar de ser mulher. A mulher, se ela deixar de ser mulher, eu não sei onde é que isso vai dar. Não é legal, né? Porque aí, nesse processo do Wine in the City, nós vamos estar querendo frisar o quê? Que existem 2 grupos de mulheres. As que, de fato, se cuidam e as que não se cuidam. As que fazem que se cuidam. Então, a gente não quer uma mulher que esteja toda pronta para entrar em ação. Digamos assim, eu vou gravar um podcast, eu vou estar super bem. Eu vou hoje num evento tal, onde eu vou estar interagindo e tudo. Mas que ela sabe que na realidade dela, ali, tem muita coisa que precisa ser ajustada, né? Então, às vezes, ela precisa incluir uma alimentação melhor, uma vida de atividade física de fato, um relacionamento real com o companheiro dela, né? De trocas íntimas, de enquanto mulher mesmo. Será que a gente não precisa evoluir nessa área? Ou a gente já nasce sabendo com graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado? Complicada essa pergunta. Então, já que nós buscamos tanto o conhecimento e o autoconhecimento, agora a gente está promovendo através da confraria o autoconhecimento enquanto mulheres. Porque existe esse conhecimento e a gente está trazendo ele de uma forma leve. Que é, como é que eu posso empreender sem precisar me tornar uma pessoa autoritária, uma pessoa que... Não perder a feminilidade. Não perdendo a feminilidade. Estava conversando com a Helena Ribeiro, ela falou, Ludmila, desde o dia que eu comecei a empreender, eu nunca saí do salto. Ninguém nunca vai tirar minha feminilidade. E a Helena Ribeiro é uma mulher extremamente feminina. E ali tem muito poder, né? Então, nessa figura feminina. Então, a gente não quer... A gente já tá voltando para trás, Dani. A gente quer empreender, ganhar dinheiro, ter o nosso espaço, a nossa voz, ser dona de podcast, ter o nosso consultório. Eu tenho uma rede, mas você quer saber? Eu também sou mulher. E eu vou tomar um vinho e eu quero conversar com mulheres inteligentes. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade quando era nova é que eu não tinha com quem conversar. Porque devido ao nível de leitura meu, que era muito alto, então, por esse processo de não ter pessoas no dia a dia para conversar interessantes, eu acabei fazendo um período de 20 anos de terapia, seguidos, desde os 16. E a doutora Kátia Safatli Barros, que foi minha primeira psicóloga, no primeiro dia de sessão, ela virou para mim e perguntou assim, Ludmila, agora que a gente encerrou, você me contou muita coisa, com 16 anos, você já tem esse tanto de trem no calo, que aperta, minha filha. Tô brincando. E aí ela perguntou para mim assim, eu vou te fazer só uma pergunta, Ludmila. Você quer ser um bombom sonho de valsa, aonde tem em toda a esquina para comprar? Ou você quer ser uma cesta recheada de bombons da Richesse? Aquela mais cara que vem tudo, mas que é para poucos. Aí eu falei, doutora Kátia, você tem que responder hoje, na primeira sessão? É a minha primeira sessão, com 16 anos de idade, já estava lá. Ela falou, é para responder agora. Você não vai sair daquela porta sem responder. Falei, aí eu entendi. Eu falei, a cesta da Richesse, a maior de escolha, todas. Né? É uma escolha. E aí, nesse dia, a partir desse dia e com o meu histórico para trás, né? Porque eu entrei na universidade, eu tinha 16 anos, fiz a identidade para poder prestar vestibular, não pensava nem, sabia nem o que era identidade direito. E aí foi vindo essa evolução toda, e eu falei, então vamos reunir as mulheres também pra gente falar disso, mulheres inteligentes pra gente falar do nosso lado íntimo. Né? Como mulheres. Feminino mesmo. Né? Como que eu sou... por exemplo, eu cheguei a perguntar para algumas amigas, né, mulheres da rede, como que é a sua rotina do amor? Né? Porque a gente não pode ter uma ilusão... Gente, elas são as perguntas que você Porque a gente não pode ter uma ilusão de que a vida é perfeita. Não, de jeito nenhum. Tá longe. E né? como que um casal que tá junto há tantos anos administrou isso? Como que foi a entrega desse homem... Né? Casamentos aí de 10, 20 anos, 30 anos. E como foi a entrega dessa mulher para que eles estivessem juntos até hoje? Como que é a rotina do amor deles? No sentido assim, vocês fazem... vocês estão ali, vocês namoram todos os dias? Ou vocês namoram só no final de semana? Não, a gente tem uma rotina.
Nós criamos os nossos rituais do amor. E com o tempo e com a maturidade, eles vão definindo esses rituais mais ainda. Então, essa confraria está trazendo esse lado. Será que você, mulher, hoje, com o empoderamento, que é no sentido dessa busca por esse espaço, a gente não está deixando de lado, a gente está buscando muita sobrevivência, o espaço, talvez o sucesso, aparecer, né? Ter clientes e tudo. Mas e esse lado que também traria para você, te daria um impulso muito grande na sua vida? Com certeza. Você acredita no poder da solidão? O Rossandro, aquele psicólogo famoso, ele falou assim, as pessoas estão falando muito da solidão. Que tem benefícios na solidão. Que é o fato solitude, né? Não, ele disse solidão. Solidão mesmo? É. Porque a pessoa que está na solidão nem sempre transforma a solidão em solitude, né? Às vezes ela tá sozinha, mas os pensamentos estão ali a mil. Ela não tem um processo interno de solitude, né? E ele estava dizendo o seguinte, qual o custo da solidão? E o Rossano estava comentando, e qual o custo hoje da solidão? Muito alto. Ele falou, nós não fomos criados para solidão. O ser humano é sociável, né? Não adianta. Por mais que a gente fale, tá difícil, eu vou ficar sozinho. Não funciona assim, né? E aí essa confraria quer mulheres empreendedoras, inteligentes, mas realizadas também no amor. E o que vai acontecer lá no dia do evento? Fala pro pessoal. Nós vamos ter uma noite onde vocês serão recepcionadas por um robozinho, a Kate. Tecnologia de um parceiro que vocês vão ficar conhecendo. Gente, acho que é por isso que tecnologia e inovação. É por isso que a gente vai de vermelho, porque aí vai ficar tudo vermelho. Já é inovação e novidade lá para vocês. E aí vocês vão ser recepcionados com saxofone. Vocês vão estar ali, umas vão estar todas de vermelho, outras vão estar com uma peça vermelha, outras vão estar com vermelho no acessório ou no batom. A mulher decide onde ela quer viver essa questão do vermelho. Certo. Ela decide. E aí, o que mais? Tá, mas aí então vai ser um jantar, gente. Isso. E vai ser o quê? Aí eu tô falando aqui, ó. O que mais é a surpresa. Vamos lá. E aí, nós vamos ter 2 palestras. A primeira palestra com a doutora Joyce Lima, que é Permita-se Viver com Prazer. Gente, a Joyce é maravilhosa, viu? É, maravilhosa. Permita-se viver com prazer, porque nós, da confraria ali, que a gente discute quando reúne, nós entendemos que a mulher precisa resgatar o prazer em viver. Ela precisa sair das obrigações, dos papéis e tentar começar a entender ali de que forma que ela pode voltar a ser alegre naquela rotina de trabalho, naquela rotina do dia a dia. Então, nós vamos trazer esse assunto. E, principalmente, nós não queremos mulheres sem desejo. Por isso, a cor vermelha. Nós queremos a mulher com... A gente quer estimular o desejo na mulher, a coragem, a iniciativa, a valentia, que tudo isso o vermelho traz. Então, para que elas possam ter no dia a dia desejos de crescer, desejos de se expandir, elas precisam querer se expandirem, né, para que elas possam crescer muito, muito mais. Terminei uma pós-graduação, tem uma amiga minha que terminou 2 pós, agora ela vai para a 3ª, em inteligência artificial. Que legal. Aí eu falei, me espera, calma. Calma que eu tô indo, né? Mas assim, o interessante da rede é que quando eu me conecto com você, você tá fazendo 1 milhão de coisas. Aí quando você conecta comigo, eu tô fazendo 1 milhão de coisas. É um universo, assim, muito, muito louco, assim, dessas mulheres que a gente uniu, Dani. É verdade. E aí vai você vai palestrar também. E aí a doutora vai trazer isso, mas ela vai trazer mais coisas, Dani. Ela vai trazer esse primeiro momento, que é esse resgate de autoestima, autoconfiança, do poder de ser mulher, dela se redescobrir enquanto mulher, né? Certo. E aí, você tendo essa visão de si própria e tendo essa oportunidade, estando na confraria, de entender tudo isso e absorver essa palavra, você começa a despertar essa força interior. E aí ela vai para o segundo momento, que é o momento que ela vai estar levando o que tem de mais atual na área de sex toys. Sexy toys, gente. Você já pode esperar, viu? Vocês vão esperar. Eu tô curiosíssima. Então, o que acontece? Nas outras confrarias, nós tivemos o brinquedo X, o brinquedo Y, correto? Então, agora... Eu ganhei um.
E agora o mercado evoluiu, correto? Ah, imagino, sem dúvida. Então, a doutora Joyce vai trazer algumas novidades do que está de mais atual, Entendi. né? E o último momento da palestra da doutora Joyce é sobre o rejuvenescimento íntimo da mulher, né? Esse rejuvenescimento íntimo, ela é uma das pioneiras aqui, através de um procedimento a laser, onde ela vai estar trabalhando ali. E aí, Dani, olha que interessante. Ela hoje é mentora, né? No Brasil. E no grupo dela, para esse tratamento a laser, nas mulheres, ela disse que teve um médico que pediu para entrar. Porque ele quer usar essa tecnologia para os homens. Então, ele já começaria ali a estudar até que ele vai conseguir chegar numa metodologia própria dele. E aí, o que acontece? A doutora Joyce disse assim, a presença dele, eu achei até que, lógico que com autorização de todas as minhas alunas e tudo, é um grupo não muito grande, né, ali de mentorados dela, que não poderia dar certo. E deu, sabe por quê? Agora, o que acontece? As mulheres viraram para ele e perguntaram assim, o que mais importa para os homens nessa questão de rejuvenescimento íntimo? Ele falou, não, a gente não observa isso. Ele falando pelo lado dos pacientes dele, como homem, né? na experiência de consultório dele enquanto médico. E aí, o que foi o insight que a doutora Joyce agora está tendo? Que, na verdade, essa cirurgia não é para o outro. É para você. É para elas mesmas. E aí, nesse procedimento, elas se sentindo bem consigo mesmas, elas vão conseguir se sentir mais atraentes e tudo, né? Então, por isso que a confraria hoje, ela parte do pressuposto que é do ponto de vista, o prazer em viver do ponto de vista da mulher. É para ela, tem que se iniciar com ela. A gente não vai ensinar, não vai trazer mulheres para ensinar. Lógico, em algum momento, a gente precisa aprender de tudo nessa vida, como diz meu pai. Mas o foco é ela. Tá, você vai aprender, mas isso tem que ser bom para você também. E nesse aprendizado, nesse autoconhecimento e nesse conhecimento adquirido, acumulado, eu vou só crescendo, vou só aprendendo, né? E aí onde essa mulher empreendedora da rede, que já é diferenciada, vai se tornar mais diferenciada ainda. Então, as mulheres da rede têm uma confraria que fala do lado íntimo. Ah, agora já virou critério de seleção para namorado. Você faz parte da rede? Ah, não vou poder te namorar. Porque você não anda com aquelas mulheres inteligentes, você não anda com aquelas mulheres ultra mega criativas, que uma tá fazendo 10 coisas, a outra tá fazendo Lud, mas 20. Você, porque senão eu vou apanhar aqui, nós temos que concluir. A minha parte é a dinâmica de networking que eu faço nos eventos da rede, para vocês acessarem umas às outras, naquela alegria toda, né? Para que uma, por exemplo, nossa, meu Deus do céu, não sei nem com quem que eu falo aqui hoje. Não, aproveita, você tem 20 minutos, 30 minutos, entrega seu cartão, pega seu cartão. É o que eu sempre falo. Leva seu material, leva o seu cartão de visita. E onde vai ser o evento? Lá no Aoi Sushi. Ai, gente, que delícia. Da nossa empreendedora, na Rose. Nós vamos ter vinho chileno, vinho português e espumante. Então, assim... Vai ser a noite, E a Kate vai levar o meu bolo pra gente cantar os parabéns. Gente, vocês entenderam a indireta, né? É aniversário, todo mundo leva uma lembrancinha pra Lud. Precisa ser lembrancinha. Ah, eu tenho uma raio de lembrancinha. Leva um presente mesmo pra Lud, viu? Antigamente eu falava assim... Ah, o que você quer, Ludmilla? Eu falava livro. Aí o povo fala, livro? E aí, eu ganhei tantos livros na minha vida, todos com dedicatória, que a pessoa falava, não, pelo menos então, já que é livro, eu vou botar uma dedicatória pra ela aqui. E assim, eu tenho a lembrança do carinho das pessoas, assim. Ah, com certeza. Que me deram o livro, assim, através da dedicatória. Com certeza, né? Lud, olha, foi um prazer te receber aqui. Acabou? Né? Todo mundo... amiga, acabou, não tem jeito. Mas a gente não conversou nem metade das coisas. Ah, não! Gente, tem que chamar a Lud aqui de novo, gente. Tem pessoas que têm tanto brilho, tanta coisa para se falar, que a gente tem como falar só mais uma vez. Depois a gente vai buscar mais um tema, né? Vamos. E aí a gente vai focar num assunto, e aí você vai voltar aqui. Eu faço questão de te receber novamente. Pode ser o tema do meu segundo livro. Sim. Liderança positiva para mulheres. Liderança inspiradora para mulheres. Gente, essa mulher é vida, né? Gente, nós estão todas convidadas para o evento. Quem está na rede ainda que não se inscreveu, tá? Tem que correr porque os ingressos estão acabando, tá? Vai ser um momento único, especial. Quem não comprou a sua roupa, vou fazer minha propaganda aqui, lá na minha boutique nós estamos com uma coleção em vermelho especial para esse evento. E todas as nossas
seguidoras, ou, perdão, para mim tudo é seguidor, né? Todas as clientes da rede, as minhas amigas da rede, vão ter um desconto de 15%. Corre lá, aproveita, porque vale a pena, né? A gente tem que estar linda, impecável, para a gente fazer grandes fotos e tudo, e reverenciar essa data tão importante, né? Lude, beijo, fique com Deus, que Deus te abençoe na sua jornada e que a gente esteja juntas aí por muitos e muitos anos. Estamos envelhecendo juntas, né? Amém. É pra eu me despedir agora? Fala tchau pro povo. Quero agradecer aqui a minha irmã, que fez um quadro pra mim em aquarela, ela que é artista plástica, e me presenteou. É só um olhar de uma mulher. E ela fez esse quadro em aquarela, coisa mais linda do mundo. E ela falou assim: você é a mulher que tem o olhar feminino mais apurado que eu conheço. Que legal. Então, esse presente é pra você. E aí, eu coloquei na moldura e eu tô muito feliz, assim, de saber que ela reconhece isso, assim. De realmente eu ter um olhar feminino, né? Para as mulheres, né? Então, é um grupo onde são várias estrelas juntos. Não é um grupo para que eu seja o centro. Isso é muito bom dentro da rede, assim. Porque verdade. Eu quero que outras brilhem e trabalhem para isso, né? Então, não vou ser uma estrela sozinha. Eu quero ser uma estrela dentro de uma constelação. Uma constelação. É isso aí. Beijo grande, fica com Deus e muito obrigada pela sua presença.